Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem, que é o que a gente quer saber, então esse preço P a ser pago pela hospedagem, é calculado considerando um preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Então, você tem um preço por diária, que é o preço D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza, que é L, e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço, é o que ele explica aqui na sequência, é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Então, a taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias, beleza? Então, nessa situação, o que ele quer calcular é o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias, e isso pode ser obtido pela expressão. Então, galera, essa questão aqui é uma questão bem literal, né? Só envolve letras. Então, normalmente, quando é uma questão muito literal, uma questão muito algébrica, né? Ela não é uma questão classificada como fácil. E nessa questão em especial, ela tem alguns detalhezinhos aqui que você poderia acabar errando, né? Por exemplo, você poderia não perceber que isso aqui era um preço por diária e que são N diárias. Então, você poderia calcular só o D, por exemplo. A mesma coisa lá na taxa de serviço. Você poderia calcular um percentual S sobre o valor da diária, sendo que, na verdade, era pelo total das diárias. Então, como ainda tem alguns bons distratores aqui, eu acabei classificando essa questão como intermediária. Mas, como vocês vão ver, ela é uma questão bem tranquila, especialmente para o aluno que está mais bem preparado. Então, olha só. Eu posso escrever aqui que esse preço P, tá? Então, vou escrever aqui, ó. O preço total, ele é calculado como um preço por diária, tá? Então, você vai ter aqui o valor que você vai pagar pelas diárias, mais uma taxa fixa de limpeza, então você vai pagar aqui um valor pela limpeza, mais uma taxa de serviço, tá? Então, isso aqui vai ser o valor total que vai ser pago aqui. Então, o preço vai corresponder, né, às diárias, mais a limpeza, mais o serviço. Bom, as diárias, como é que eu vou calcular? Existe um preço por diária, que é D, e eu quero calcular o preço a ser pago ao aplicativo pela hospedagem de N diárias. Ou seja, para cada um desses N dias, eu vou pagar D reais, ou D, né, unidades monetárias. Logo, eu vou pegar esse N e vou multiplicar por aquele D. Então, isso é o que eu vou pagar pelas diárias. Então, N vezes D. Tá? Pela limpeza, é cobrada uma taxa fixa, que é o L. Então, essa aqui não tem nem o que fazer, é só considerar ali o L. E o serviço, ele é calculado como um percentual S sobre o valor pago pelo total das diárias. Bom, esse valor pago pelo total das diárias era o que a gente tinha aqui, que era aquele N vezes o D. Só que eu vou ter que multiplicar ele por um certo percentual S, ou seja, esse serviço vai ser o S multiplicado pelo N multiplicado pelo D. Beleza? Logo, esse nosso preço P, ele vai ser ND mais L mais SND, e a alternativa, né, que representa essa situação aqui é a letra A, certo? Está só invertido ali o D e o N, né, mas a ordem dos fatores aqui não altera o produto. Então, D vezes N é o que está aqui, o L é o que está aqui, e esse S vezes N vezes D é o que está aqui como D vezes N vezes S, beleza? Observem que se você tivesse esquecido desse número de diárias nessa parte aqui do serviço, você acabaria caindo na letra B. Então, esse distrator é para quem calculou esse percentual só em cima do valor da diária e não do valor total das diárias, beleza? E assim por diante, né? Esse aqui seria para o aluno que, na verdade, não entendeu muito bem a proposta mesmo do problema, porque acabou marcando só o D da diária, sem considerar aqueles N's, marcou o L, que ok, é a taxa de limpeza, e depois calculou um percentual S, só que é um percentual em cima de quem?
né? Então aqui ele não calculou esse percentual em cima de ninguém e tal. Então por esse motivo que eu acabei classificando essa questão como intermediária, por ser muito literal, né? Por ter muitas expressões algébricas aqui e por ter alguns bons distratores, tá? Mas no geral é uma questão tranquilinha.